Então nós paramos o seguinte, que houve a experiência de Moisés com Deus no Velho Testamento, que ele dizia, eu sou. Jesus disse isso inúmeras vezes, o termo eu sou, e Jesus fala que nós somos. Então nós podemos dizer também que eu sou o sal da terra, que eu sou a luz do mundo e que eu sou testemunha. Então eu sou. Aí entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo na vida da igreja. Nós estamos falando de identidade. Então isso pode curar a nossa vida. Nós vamos entender que nós não somos mais um na fila do pão. Nós somos pessoas importantes que Deus nos trouxe para curar a terra. Nós fomos curados em 1987. Eu conheci o Evangelho, alguém me ensinou o Evangelho e eu fui curado. E eu creio, tenho certeza disso, que todos vocês que estão aqui, em algum dia, alguém falou para você e você creu e você foi curado. Amém? As suas interrogações acabaram. Então essa é a maior cura que o homem pode ter na terra, é o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Amém? Por que o Evangelho liberta? Porque você não é mais escravo de mentira. Você crê no que a boca de Deus diz. Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém. Uma pergunta, os seus pés são bonitos? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas? Por que a Bíblia fala dos pés? E de pregar o Evangelho é indo, vai andando, vai vivendo, vai mudando de lugar e pregando o Evangelho. Então a Bíblia mostra aqui que as pessoas crêem porque ouve alguém. Ninguém consegue crer sozinho. Mateus 18, 18 diz: Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, queridos, nós aprendemos aqui algumas afirmações que para alguém crer precisa de pregar e que a igreja liga e desliga. A Bíblia diz isso. Então, eu faço parte desse projeto, eu estou envolvido com isto. Então, na realidade, eu tenho que estar seguro, e a Bíblia diz assim, aquele que se glorie em conhecer o Senhor. Nós estamos falando de identidade. Quem eu sou? Perguntaram para Jesus. Jesus perguntou para os discípulos: que dizem as pessoas que eu sou? Aí eles falaram assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E ele respondeu para Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue, não foi sabedoria humana que te ensinou isso, mas meu Pai que está no céu. Amém? Aí Jesus continua. Tu és Pedro. Pedro, a palavra Pedro significa fragmento de pedra. Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre este entendimento que você tem,
que eu sou o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, você vai edificar a minha igreja. A igreja de Jesus, ela é edificada, que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo é a palavra dele. Amém? A palavra vivida. Não a palavra escrita, mas a palavra vivida. Você tem coragem de dizer essa frase? Eu sou o Luiz, Filho do Deus Altíssimo? Você tem coragem de falar assim, Júlia? Eu sou a Júlia, filha do Deus Altíssimo? Tem ou não tem? Ou não sei ou não falo? Eu tenho. Eu sou o Luiz, filho do Deus Altíssimo. Porque nós somos filhos de Deus, por adoção. João fala assim, porque hoje nós acostumamos com essa frase, ela é corriqueira, todo mundo é filho de Deus, não é filho de Deus. Tem uma frase de para-choque de caminhão que ela é mais doida, que eu não colocaria. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Quem que é o dono do mundo? O diabo. Você vê como é que é triste. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Mas João fala assim, olha a expressão de João, ela foi uma admiração, porque essa palavra não era corriqueira. Jesus morreu por isso. A condenação de Jesus era porque ele falava que ele era filho de Deus. João fala assim, olha, com grande amor ele nos tem amado, a ponto de nos chamar filhos de Deus. Então, eu sou o Luiz, filho do Deus Altíssimo. Nós estamos falando, amados, de identidade. Estou ligado a algo. Isso me deixa resistente, porque a vida tem muita curva e tem pouca reta. E nós temos que fazer todas as curvas. Ou não? Amém? Isso nos dá, irmãos, um sentimento de segurança. Eu tenho uma experiência com Deus. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Quando eu converti, a sua experiência é igual à minha, igualzinho. Nos dias iniciais da minha vida cristã, e por algum tempo na frente, vinha ataques de incredulidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que poderá fazer o homem? Eu vivo em uma situação segura. Amém? O que é mais importante na nossa vida é a nossa própria vida. E além da nossa vida, o que é mais importante? Jesus. Porque os nossos irmãos no passado, eles trocaram a vida deles por Jesus. Eles foram mortos pelo Evangelho. E o que Paulo diz? O que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, amados, nós precisamos de ter essa questão da identidade. Isso é bem firme, porque a Bíblia vai tecendo este ensino para nós. Amém? Porque Deus precisa de homens valentes, ousados. O que Paulo fala para Timóteo? Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Você vai achar em Apocalipse que é os covardes. Tinha uma guerra em Israel, pegava os soldados. Se tivesse algum soldado com medo, o que eles faziam? Casa, você vai atrapalhar os outros. O que Deus falou para Josué? Tão somente ser forte e corajoso. Por quê, queridos? Nós estamos lutando contra uma corrente. A nossa forma de pensar não é a forma de pensar do mundo. Nós somos bem contrário. Aquele que é limpo, limpa-se mais. Cada dia que passa, a igreja vai ficando mais apurada. E o mundo vai ficando mais sujo. Então, eu quando era novo na fé, e mais anos para frente, vinha a crise de incredulidade. Você teve crise de incredulidade? Será que eu estou crendo agora é verdade? Porque é muito doido crer na Bíblia. Às vezes tem alguém no nosso meio passando por essa experiência. Dá uma crise de fé.
Eu lia, nossa, eu não estou acreditando, é muito doido. Aí eu tinha um escape. Sabe qual era o meu escape? O meu escape, eu lembrava de quem eu era e do que eu era atualmente. Como Deus mudou minha vida. Como Deus mudou minha mente. Que tipo de homem que eu era no passado e que tipo de homem que eu era naquele presente. Porque essa Bíblia aqui, ela, só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra aqui dentro do meu coração faz toda a diferença. Aqui no livro, pouca. Vou provar. E o analfabeto? Como é que ele faz? A igreja primitiva era praticamente toda analfabeta. O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Amém? Essa é a minha definição. Então eu lembrava de um homem depressivo, viciado, e eu fui livre do dia para a noite e eu fiquei muito feliz. Mão humana, conhecimento humano, habilidade humana nunca faz isso com ninguém. Amém? O que me mantinha vivo era a palavra que eu recebi nos primeiros dias. E Deus mudou a minha vida. O Espírito de Deus entrou na minha vida e eu me mudei. Sem saber o que estava acontecendo, eu mudei. E todos que converteu aqui não sabiam o que estava acontecendo e mudou. Amém? Por acaso se levantou de manhã assim, acho que hoje eu vou converter. Ninguém consegue fazer isso. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Deus é que muda a nossa vida. Então, amados, nós precisamos de entender isso e guardar isso no coração, porque a nossa identidade, que nós queremos dizer, a nossa autoestima está relacionado a isto. Porque nós temos muitas derrotas na vida. Não são poucas derrotas que nós temos. Tem mais não do que sim. Aí, quando as pessoas é baseada naquilo que vê, ela vai sofrer muito. A Bíblia diz assim, atentando para as coisas que não se veem. Porque as que nós vemos estão sujeitas à mudança. As que nós não vemos são eternas. E eu creio naquilo que Deus diz. Porque as minhas experiências do dia a dia, preste atenção nisso, elas vão passando. Eu sempre vou precisar de uma experiência nova. Mas a palavra recebida no coração, os fundamentos, eles vão se renovando dia após dia. Porque existem realidades que não são eternas. Existem coisas que são reais, mas ela não traz a verdade de Deus ali. Vamos pegar um exemplo. Você perde um ente querido. Perdeu mesmo, querido. Perdeu. Não volta. Mas a palavra de Deus diz o quê? Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Deus não relacionava com ninguém que morreu e chamava que morreu. Falava que dormiu. A Bíblia fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Esta é uma verdade. Mas às vezes a realidade é outra. A pessoa morreu mesmo. Porque as coisas que nós não vemos são eternas. Morreu, mas está vivo. Irmãos, Abraão, ele teve uma experiência muito interessante. Lá em Ur dos Caldeus, ele recebeu uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Na jornada, ele teve outra palavra, que Deus ia dar para ele um filho, que seria uma grande nação. De Ur até Canaã dava 720 e tantos quilômetros. Naqueles dias, a situação era muito delicada. Você sair com um grupo de pessoas para o deserto afora, era quase que encontrar com a morte, você sabe disso, né? Roubo, pirataria era intensa. Matava para ver cair, né? Matou, acabou. Era uma vida, isso
Abraão sai com a esposa e mais um sobrinho e mais alguns, né? Ele vai com uma turminha, mas não era tanta gente e foi arriscar a vida. Deus deu uma palavra para ele e ele recebeu a palavra. Lá em Ur dos Caldeus, a cidade de Ur diz que tinha, pelos estudiosos, que tinha uns 60 mil habitantes, porque ela depois foi coberta por terra e eles já escavaram e já acharam alguma coisa, parecia que era uma cidade grande. Então Abraão sai e vai andando para a vida. A Bíblia diz que ele não sabia para onde estava indo. Aí tem um ponto interessante, amados, que o Luiz fala muito bem. Ele sai sem saber para onde ia, não tinha um destino definido. Mas interessante, a gente está estudando um pouquinho em Belo Horizonte sobre os ministérios, e um deles é o profeta. E o primeiro homem chamado na Bíblia, amados, de profeta é Abraão. O primeiro homem chamado de profeta na Bíblia, em Gênesis capítulo 18, Abraão com Abimeleque, rei de Gerar, e a Bíblia fala: Abimeleque, esse homem é profeta. E a característica que nós vemos de Abraão, queridos, que mais me chama a atenção, que este primeiro homem chamado na Bíblia de profeta é também chamado de amigo de Deus. Então este homem que foi guiado, porque profeta na Bíblia é aquele que vê, é aquele que enxerga e consegue captar a mente e o coração de Deus e trazer de forma compreensível para a igreja. Então este homem, Luiz, que não tinha essa definição clara humana, mas tinha essa revelação do coração do próprio Deus, devido a essa íntima amizade que Abraão desfrutava com o Senhor. Amém. Então Abraão tinha uma experiência com Deus de uma palavra que foi dada para ele e ele foi embora. Nós estamos falando de identidade. E nós somos discípulos de Jesus e na jornada tem muito capote. A jornada é assim. Nós temos muitas dificuldades, mas precisamos estar bem estabelecidos nos fundamentos dentro de nós, porque Deus nos vê como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para a gente proclamar. A visão de Deus sobre nós é diferente da que nós temos de nós mesmos. A nossa visão de nós mesmos é muito ruim, mas a visão de Deus, eu sou um discípulo em potencial. Eu sou uma pessoa que vou produzir resultados na visão de Deus, amado. Deus nos vê dessa forma. Amém? Nós nascemos de novo. Uma pessoa de sã consciência que quiser trazer uma ideia ao mundo, não faz o que Jesus fez. Se uma empresa quiser lançar um produto, jamais ela usa a estratégia de Jesus. Nunca usarem. E o mundo foi alcançado. O evangelho chegou em Cristianotone. E Jesus pegou 12 homens, e tinha mais 70, mais 12 homens, e foi ensinando para eles, num período de 3 anos e meio. Foi embora e largou na mão deles. Naqueles primeiros dias, aonde tinha civilização, o evangelho chegou. Bombaram. Mas foi uma transmissão de vida. Amém? E o poder de Deus, lógico. Mas Abraão enfrentou muitos problemas. Em Hebreus 11 está falando dos heróis da fé. E aqui está falando que se Abraão tivesse lembrado de onde saiu, ele tinha oportunidade de voltar. Porque ele teve N de situações que dava para desanimar de prosseguir. Mas o texto diz que ele não lembrava da terra antiga. E eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Testemunho da minha vida. E eu creio que aqui todos vocês têm. Eu nunca mais tive saudade do mundo. Nunca. Eu sofri lá. Eu era prego. Conseguiria virar martelo, vou ser prego de novo. E eu converti jovem. Eu converti solteiro. Um tempo não namorava a Valéria. Solteiro numa cidade pequena. Sem lazer nenhum na vida da igreja, só senhoras que tinha na igreja. Nunca tive saudade do mundo. Você é doido? Sofri demais lá. Deus vem e esclarece a minha mente. Aí, aqui diz que Abraão nunca, não é que teve saudade não, ele não lembrava de Ur.
Não lembrava de Ur. O texto está falando aí. Teve oportunidade, mas nunca lembrou de Ur. Ele recebeu uma palavra, sai da tua terra. Então Ur para ele, acabou. Ur dos caldeus. Acabou para ele. Ele foi embora. Embora para frente. Ele foi ouvir a palavra de Deus, ele ouvia a direção de Deus. E na jornada, aí ele tem um filho, né? Em um determinado momento, ele já era velho. A Bíblia fala que a mulher dele já tinha passado o tempo dela de ter filhos, não tinha condição nenhuma biológica para ter filhos. Deus esperou Abraão amortecer também fisicamente, porque ele ainda tinha atividade conjugal. Deus esperou ele não ter mais, aí ela fica grávida. Aí ele contou a história aqui do riso, né? Por isso que chama Isaac. Quando Isaac está menino, Deus fala para Abraão, eu quero teu filho, me sacrifica ele. Será que Abraão tinha identidade para fazer tal coisa? Abraão foi sacrificar o menino. Abraão foi sacrificar Isaac. E Abraão, o texto fala que quando Abraão levantou o cutelo, que é um machado, e o menino lá, entendendo nada, dizem que a idade de Isaac era 17 anos. Alguém aqui já trabalhou com machado alguma vez? O golpe de machado, você não pode bater o machado de qualquer maneira, porque ele é perigoso. E não é força, é jeito. Alguém aqui já trabalhou mais com machado aqui? Daí... Irmãos, ele levantou o machado no momento. Irmão, machado da roça é uma das ferramentas mais perigosas, não é, Tony? Mais perigosa que tem. Se você pegar um cipózinho aqui, muda o curso dele, é super perigoso. Quando Abraão vai, Deus, o que acontece? Chama Abraão, ele dá conta de ouvir. Por que Abraão fez isso? Por que Abraão encarou a história? Que ia aparecer um cordeiro. Deus usou um extremo com Abraão. Abraão foi para outro extremo. Você vai ressuscitar meu filho. Ele foi para outro extremo. É a palavra que recebeu. Ele tinha segurança em quem ele cria. Se Deus me falou que vai me dar um filho e uma grande nação, então eu vou matar, mas ele vai ressuscitar. Deus vai para um extremo. Abraão vai para outro. Vou matar, mas ele vai ressuscitar. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que eu falei para o Marinal assim, eu vivo um tobogã emocional, né? Eu vivo assim, um alto e baixo, um alto e baixo. Irmãos, mas esse alto e baixo é a minha emoção. A minha convicção de eternidade é muito forte, de ressurreição é muito forte. Amém? Que a Valéria está dormindo é muito forte. Mas eu tenho a minha emoção que oscila. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu, por exemplo, não uso o termo a Valéria morreu. Porque a morte não tem poder sobre a vida, Valéria. A Valéria vive. Deus é Deus de vivos ou Deus de mortos? De vivo. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? A palavra me diz isso. Aí Abraão, amados, ele tinha essa convicção. Então, essa questão da segurança emocional está relacionada ao que nós cremos. Não tenha dúvida disso. Uma pessoa que não conhece Jesus, ele vive no vácuo a vida inteira. Não é eu que estou dizendo. A palavra de Deus que diz. Chama ele de incrédulo. Ele não consegue crer. Ele não dá conta. A vida é muito cruel, amados. Você já foi no enterro de uma pessoa querida? E você colocar a pessoa ali dentro de uma cova? Uma pessoa querida? Você sabe o que é isso? Irmão, isso é uma agressão emocional. Isso é um golpe que dá numa pessoa. Tem gente que não recupera nunca mais. Quando perde um ente querido, nunca mais recupera. Então, eu sei em quem tenho crido. Abraão viveu toda essa história. Ele era confiante em Deus. Abraão errou. Aí é que está, né? E errou feio.
Ninguém mais que conseguiu errar igual Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, versículo 1. Estamos falando de identidade, de autoconfiança. Estamos falando de pessoa ser segura. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abraão falou para ele que era irmã. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Isso é o rei falando, que não conhecia Deus, né? Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isto. Daí o ter impedido de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Agora, pois, restitua a mulher e seu marido, a seu marido, pois ele é profeta. Opa, que profeta que é esse? Ele é profeta e intercederá por ti. Mas espera aí, tem um negócio errado? Ou não? Viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Abraão deve morrer de vergonha, com certeza. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, de fato, ela também é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Eles eram irmãos, pai de pai, e casaram. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, tá vendo? Quando Deus me tirou da casa do meu pai, lá de Ur, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e serva e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Está tudo errado aí, não está? Não está? Esquisito? A Bíblia fala assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deus tem uma aliança conosco, irrevogável. Amém? Ainda que permanecemos infiéis, Ele permanece fiel. Daí, se você que está aqui e viveu uma situação, errou numa situação, ficou numa situação, irmãos, a aliança de Deus com você está de pé. Dá para você levantar novamente. Sempre vai dar para você levantar novamente. Olha só que Deus, o cara está fazendo com Abraão. Deus fazendo com Abraão. E ele todo errado. E não parou por aí. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor lhe parecer. Merecia um coro, Abraão, né? E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? Olha só. E perante todos está justificadas. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, e as suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. A mulher de Abraão era o quê? Estéril. Abraão orou para as mulheres lá, a lambança que ele fez, as mulheres ficaram estéreis.
Ele orou para as mulheres, elas não ficaram estéreis mais, e ele tinha uma mulher estéril. O que Deus está nos ensinando aqui, amados? O que você aprende com isso aqui? O que ele falou para Abimeleque? Ele é um profeta. Vós sois sacerdócio real. Era para Deus ter rompido com Abraão aqui, concorda comigo? Se Abraão não vai dar mais. Vai, foi bom até aqui, mas segue teu caminho e eu vou caçar outra aí. Ele orou para as mulheres e elas voltaram a ter filhos. E ele tinha uma mulher estéril. Não era para ele orar, então, você entra lá no meio, Sara, que eu vou orar. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Isso aqui é o extremo do ensino, você concorda comigo? É o extremo que Deus quer nos falar, que nós podemos andar em paz aqui na terra. Eu tenho que olhar para mim e me ver igual Deus me vê. Amém? Como que Deus me vê? Um embaixador em potencial. Amém? Deus olha para mim e seu Luiz vai dar conta de fazer o que eu quero que faça. Porque essa experiência de Abraão aqui, ela é exageradamente ilógica. Ou não? Mesmo engano que ele comete lá em Gênesis capítulo 20. Mas o que me chama a atenção muito nesse texto também, Luiz, é o poder da aliança. Conforme você citou agora 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Mas o que me chama a atenção também é só um pequeno adendo, amados. É o valor que o casamento tinha naquela época até para uma sociedade pagã. Aquele rei de Gerá, ele tinha coragem de matar uma pessoa, mas não tinha coragem de tomar uma mulher que tinha marido. Então olha o tamanho que o casamento, que a família tinha importância até numa sociedade pagã. E como Daniel falou hoje, com muita propriedade, como é que o diabo tem investido fortemente nessa deteriorização da família, para que ele possa enfraquecer a nação e, consequentemente, a igreja. Então, quando eu leio um texto desse, Abraão fala assim, olha, fala que você é minha irmã, porque se falar que é minha mulher, eles têm coragem de me matar para tomar você como esposa. Então, a gente vê claramente como é que o casamento, o matrimônio, era tido em autoestima, até por uma nação pagã. Verdade. Tem uma experiência de Davi também, 2 Samuel 16, de 5 a 14. Uma experiência também muito interessante. Davi era rei de Israel, pegou o trono de Saul. Os irmãos conhecem a história. O reinado naquela época era hierarquia. Quando o rei morria, o filho mais velho tomava o trono. Então Davi era rei de Israel. Aconteceu um episódio que Absalão, filho de Davi, montou um exército e atacou o pai para tomar dele o reino. E Davi não quis guerrear com o filho e saiu do palácio. Não é isto? Ele não quis guerrear com o filho e saiu do palácio numa situação muito deprimente, feia, vergonhosa. Davi era seguro da sua identidade com Deus. Amém? É o que nós temos que ser, indiferente do que nós estamos vivendo. Dá para segurar. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul. Saul era o antigo rei, e esse homem que era Simei, ele achava que perderam o trono porque Davi usurpou o trono. Não é verdade, Deus é que fez todo o processo, mas a família de Saul tinha problema com Davi. Davi estava fugindo num momento delicado da vida dele, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Davi estava com os soldados dele subindo em um determinado lugar e Simei atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. A história bíblica diz que tem um valente de Davi, em uma guerra matou tantos soldados que a espada fundiu na mão dele. Você acha que uns 800 a 900 homens. Um valente de Davi. Tinha lá que era canhoto, tampava pedra na funda. Matava para ver cair.
Teve um lá que lutou, quando os caras invadiu a vinha dele lá, a plantação dele, ele matou um monte. Os valentes de Davi não era brincadeira. Não era brincadeira. Davi estava subindo com os valentes. Simei tampava pedra em Davi e nos valentes. E chamava Davi: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, quer dizer, homem do capeta. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo rei o usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. E Davi andando de cabecinha baixa, com todo o exército atrás dele. E um cara fazendo isso. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto? Já chamou o cara de cão morto, porque o couro dele já estava tratado. Meu senhor, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todo o seu servo: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens também. Simei, e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com eles chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Queria te perguntar, você dormia com um barulho desse? Eu não, você dormia? Você aceitava Simei fazer isso? Mas qual que era o sentimento de Davi? Talvez Deus está tratando comigo, porque Davi tinha dado umas pisadas de bola. Agora, vamos analisar esse texto. Davi era seguro de si? No relacionamento com Deus? Era. Ele estava ali num fundo de poço. Na verdade, o fundo do poço era falso, não tinha mais coisa para baixo, que Simei aparece. E Davi ainda fala assim: Deus está tratando comigo, vamos embora. Vambora, pode ser Deus falando com ele. Amém. É um extremo também, concorda? Que é um extremo. Para a gente olhar para o nosso emocional do dia a dia e falar aquele cântico de Davi: como suspira a costa pelas correntes da água. Vão ler o Salmo 42? Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele meu auxílio e Deus meu. O que é alma? É emoção. Ó minha emoção, fala para a sua emoção. Por que te perturbas? Deus vai estar no controle. Amém. Ó minha emoção, fica calma dentro de mim, porque Deus vai me honrar, vai criar um dia novo. Essa é a história de Davi. O espírito sempre vai ter pendência para as coisas de Deus, a carne sempre vai se inclinar para as coisas da carne, e a alma está no meio. Então, nessa guerra entre espírito e corpo e carne, quem toma a decisão é a alma. Sim. Então, por isso a importância de realmente levarmos as nossas emoções cativas, todo pensamento, todo sofisma cativo a essa soberania de Cristo. Porque entre alma e corpo e espírito, que são os dois opostos, a alma que está no meio Amém. É quem vai tomar a decisão. A oração dele: ô minha alma, por que você está aflita? Fique calma, fique tranquila, porque eu vou louvar o Senhor ainda.
Irmãos, olha a experiência de Davi com Simei. Olha o que ele fala com Simei. É o extremo. Olha Abraão, é um extremo. Nós não chegamos a esse extremo, nunca na nossa vida. Amém? A nossa confiança no Senhor, ela não tem limite. Precisamos amadurecer isso na nossa vida. Isso controla a nossa ansiedade, controla a nossa depressão, porque a ansiedade é uma portinha para a depressão. Eu não sou psicólogo, mas eu já passei por essas coisas tudo. Quando você está no Senhor, essas coisas são controláveis. É surto, você não vive isso, são momentos. Você fala para sua alma, fica tranquila, vai passar. O que nós enfrentamos com a igreja constantemente? São as crises duradouras, a falta de confiança em si mesmo. Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela não sabe o que fazer. Verdade? Se eu não sei quem eu sou, eu também não sei o que eu vou fazer. Mas se eu sei que eu sou um discípulo de Jesus, que eu lembro quando eu converti, quem eu era, eu lembro direitinho como a minha vida era ruim. De um dia para a noite eu converti, fui cheio do Espírito, Deus mudou minha vida, acabou. Eu fui só, mas os tombos existiram, errei muito. Só que eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, você sabe a coisa que mais nos cansa na vida? Vocês vão assustar. É sustentar a nossa autoimagem. Isso cansa. A coisa que mais nos cansa é você tentar ficar equilibrando em cima de uma realidade que não é verdadeira. Jesus chamou os discípulos e ia lavar os pés deles. E o que Jesus fez? Tirou a roupa. A Bíblia diz isso. Ele pegou a toalha e fez uma saia de toalha, igual você faz quando você está sozinho em casa e vai tomar banho. E foi lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não queriam deixar. Aí Jesus falou assim, vocês chamam de Senhor e Mestre e faz bem, porque eu sou. Mas o maior é o que serve. Zero autoimagem. Zero autoimagem. O que nos cansa mais na vida é você trazer uma imagem que você não é. Então nós temos que ser exatamente quem somos. Tá ruim? Fala. Amém? Eu fui lá em Montes Claros esses dias, eu fiquei surpreendido. Aí um irmão falou assim, Luiz, eu gosto de te ouvir. Assim, não estou me elogiando não, porque nem tudo eu conto para os outros. Isso é engraçado, que você coloca os seus erros para a gente aprender. Sim, eu coloco. Evitar que vocês andem por um caminho que eu passei, eu sou mais velho que eles. Então, amados, nós precisamos de aprender a conviver com aquilo que Deus diz a nosso respeito, porque as nossas baixas vão ser menores, as nossas crises emocionais vão ser extintas ao longo da vida. Amém? Irmãos, na realidade, o que acontece com a nossa sociedade é uma falta de identidade, é uma ansiedade, porque nós temos muita informação, nós vemos muita coisa. Por exemplo, você comia um determinado tipo de alimento. Aí você conheceu um melhor, você tem dificuldade com o outro. Faz diferença. Irmãos, nós vamos frustrando. A sociedade está frustrada. É muita coisa que você precisaria de ter. Não é que queria, não. Isso cria uma insatisfação. A nossa sociedade está vivendo isso. Tanto adultos, como jovens, como crianças. É muita coisa que gostaríamos de ter. Nós vivemos
diante de vitrines e vitrines e vitrines e vitrines. Você vai num supermercado grande, aqueles produtos que estão logo de frente para o caixa, os fabricantes pagam para colocar o produto ali, tá? É uma arapuca. Você sai ali do Mineirão, você já viu lá que tem um corredor grandão assim, para você ir lá na frente e fazer a curva. Aqui do lado do corredor tem o quê? Chocolate, brinquedo. Irmãos, as crianças saem dali. É um ataque constante de insatisfação. Não é assim? Mateus 5, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você faz uma pesquisa depois, pega na Bíblia. Todas as vezes que a palavra ansiedade aparece, ela vai estar relacionada com bens materiais. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma do que a vez de comer, vestir. Ansiedade. Que tragédia a ansiedade na nossa vida. E qual que é o remédio para isso, Luiz? Interessante. Você citou aí rapidamente Filipenses 4, de 6 a 8, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai as vossas petições a Deus, corações e súplicas com toda ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo aquilo que for honesto, verdadeiro, justo, puro, de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora só o verso 6 tem uma chave, amados. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai a Deus as vossas orações e súplicas com ações de graça. Amém. O antídoto para a ansiedade é o contentamento, é a ação de graça, é louvarmos ao Senhor por aquilo que Ele tem nos acrescentado. Não é incomum, é comum. É comum você pegar uma pessoa que tem bens, bastante bens, ou que seja, mediano, uma vida tranquila, um futuro garantido. É muito normal ele ser muito ansioso, porque ele tem duas preocupações, de ganhar mais e de perder o que tem. É trágico. A ansiedade é uma arma do diabo para nos tirar a paz. Porque a ansiedade ela é contrária da fé. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Então, a fé ela está relacionada à paciência, ou não? Das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O ansioso, ele quer realidade na mão dele. Você já foi orar ansioso? Você ajoelhou perto da sua cama e começa assim: oh Deus, obrigado, eu queria te pedir pela minha vida, vida da minha família. Amanhã eu tenho que levantar e procurar aquela pessoa, porque eu tenho aquela conta e aquele cara não me pagou. Você já viveu isso aí? Já? Quem já fez isso? Você vai perdendo o controle da sua mente. Então nós precisamos de ter esses sentimentos. Amém? Irmãos, quando foi ter a ceia do Senhor, eles foram ceiar, que eles iam sair do Egito. Foi uma noite terrível. Uma noite terrível. E a Bíblia fala para eles, Moisés ensinou para Arão ensinou para eles, no caso, para eles comer o cordeiro à noite, comer depressa, o cordeiro todo. Se o cordeiro fosse grande, chamava uma família vizinha, o que sobrasse punha fogo, comer ele todo, as frissuras, que é a barrigada, tudo, comer tudo. Sandália no pé, cajado na mão e cingir o vestido. Os homens usavam túnica. Aí, cingia o vestido. Os homens pegavam a túnica e prendiam aqui. Isso é cingir o vestido, que dava para
correr. Eles faziam isso conscientes do que estava para acontecer. Vão dar linha. E nós estamos ceando constantemente. Temos que estarmos preparados. Amém. A parábola do semeador, todas elas não têm pecado ali. Tem cuidados do mundo. Não tem pecado ali. Só cuidados do mundo. Que nos desvia. Então, aquele povo que saiu do Egito e foi para o deserto, deram um problema. Mas a turma que saiu do Egito que deu problema. Quem nasceu no deserto não deu problema, entrou na terra prometida. Por que aquele pessoal que saiu do Egito deu canseira no deserto? Porque eles lembravam do Egito. O Egito era ruim, mas a identidade estava lá. Abraão não lembrava de Ur, nunca lembrou de Ur. Página virada. A turma que nasceu no deserto, eles nasceram relacionando com Deus, na escassez e Deus suprindo. Deram problema, mas não foi igual aquela galera que estava lá. Vocês sabiam que quando eles saíram do Egito, nem todos que foram com Moisés eram judeus? Tinha um pessoal, aproveitou o gancho ali, era escravo e foi embora. Aquela turma deu muito problema, os estrangeiros. Então, queridos, o que Deus quer nos ensinar aqui é o que é. É que a minha identidade não é isso que a sociedade nos ensina, os psicólogos nos ensinam. O psicólogo me ouviu um dia e disse, esse cara está viajando. Mas, irmãos, uma pessoa que não tem esse entendimento, que ele é em Cristo Jesus, ele vai viver no vácuo a vida toda. Ele não dá conta. Não dá conta. Então, nós que temos esse privilégio, amados, aquilo que Paulo falou, a pessoa que ela não tem esta segurança, ela vive na defensiva. A pessoa que ela tem às vezes, falta de segurança, autoconfiança, normalmente ela vive na defensiva, pronta para se defender. Aí o Daniel leu aquele versículo hoje. Eu me gastarei, quer dizer, eu vou lá no BO e me deixarei gastar. O BO pode vir até mim. Porque ele era seguro de si. Olha aqui que Davi, o cara tampando o pé, disse, não, deixa o cara aí, às vezes Deus está falando com ele. Amém? Eu me gastarei e me deixarei gastar, isso é a atitude de quem é seguro de si. Não tem problema. Então, precisamos aprender essa palavra. Diz o fraco, eu sou forte. Eu não sou forte, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sei quem eu sou, que a Bíblia fala, vermezinho de Jacó, mas eu estou no Senhor, escondido em Cristo Jesus. Isso que a Bíblia diz. Deus olha para mim, presta atenção nisso, você precisa de aprender isso. É o que a Bíblia, eu creio no que a Bíblia diz. A Bíblia fala que eu estou escondido em Cristo Jesus. Quando Deus olha para o Luiz, aqui agora, ele não me vê. Ele vê Jesus. Porque Jesus é o meu Senhor, eu sou escravo dele. Eu tinha uma dívida imensa sem condições de pagar. Jesus pagou ela para mim. Zerou. Colossenses é categórico, rasgou o escrito de dívida. Porque os escravos no passado era por dois motivos. Era por uma guerra, ficava escravo, ou por dívida. Não é assim? Trabalhava 6 anos, no 7º era livre. Aí Jesus veio e rasgou a dívida minha. Então, não sou mais escravo. Eu sou escravo de Jesus, ele é meu dono, ele me pagou. Quando Deus olha para mim e olha para você, ele não te vê. Porque senão ele não relacionava com você. A Bíblia diz isso. Não estou inventando isso aqui. Isso não é uma filosofia, isso não é um... Está lá em Colossenses 3, de 1 a 3. Colossenses 3, então lê aí. Fala assim, nós ressuscitamos com Cristo, pensai, pois, nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, está à destra do Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Pois nós morremos, e a nossa vida está escondida em Cristo, juntamente com Deus. Com Deus. Moisés estava no deserto, naquele papo de tirar o povo do Egito. Moisés chegou a um ponto assim, não dá mais para mim ficar falando para o povo do Senhor, e eu nunca te vi, não sei quem você é. Não é assim o papo? Êxodo 33.
Aí Deus falou com Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, você morre. Mas assim, não, eu tenho que te ver. Eu quero te ver. Aí Deus falou, você morre? Não, mas eu quero te ver. Aí Deus falou assim, então tá bom. Tinha uma rocha. Jesus, o que diz na Bíblia? Que Jesus é o quê? Rocha eterna. A Bíblia cita várias vezes que Jesus é a rocha. Falou para Moisés assim, entra dentro da rocha que eu vou passar. Você não olha. Se você olhar, você morre. Moisés entrou. O Senhor passou. Moisés enfiou a carinha. Ele viu isso aqui de Deus. 40 dias apagado lá em cima. Quando ele desceu, tiveram que tampar o rosto dele, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Porque senão morre. Quando eu chegar para prestar conta, quem que vai aparecer? Jesus. Morri por ele. Paguei as dívidas dele. Deve nada. Porque a Bíblia fala que nós temos confiança junto ao Pai. Podemos chegar lá com tranquilidade. Irmãos, esta é a nossa segurança. A nossa autoimagem está relacionada com isso. Não tem jeito de ser diferente. Quem é você? Eu sou o Vanderlan, filho do Deus Altíssimo. Amém? Não sei se os irmãos entenderam bem. Imagino que sim. Mas esta é a sua realidade. Você está em Cristo e a sua segurança está nisso. Você pode ficar em paz. Que nós vimos dois extremos aqui de Davi e Abraão. Você não chega nem perto dos rolos deles. Verdade. Dá para seguir. Uma vez tinha uma irmãzinha com luta, tomava uns tombos. Eu falei com ela assim, ó, veja bem, você sai de Cristiano para a sua cidade. Aí chega, anda 1 quilômetro. Aí chega lá, você cai. O que você faz? Levanta, volta em Cristiano de novo para começar tudo de novo? Você levanta, segue. Chega lá na frente, você caiu de novo. O que você faz? Levanta, segue. Deus nunca desiste de nós. Amém? Então, esta é a nossa autoconfiança. Amém? Longe de deprê. Amém? Longe Lexotan. Verdade, amados? Porque isso tem que ser cheio, a palavra de Deus tem que encher o nosso coração disso. Senão nós não damos conta. Amém? Aí é um exercício do dia a dia. Cada um sabe do seu limite. Os irmãos são diferentes. Às vezes você toma remédio. Nós estamos apenas brincando, né? Porque existem muitas situações. Não estamos ridicularizando isso. Então, quando a Valéria faleceu, eu dei uma crise de ansiedade. Eu tive que procurar um médico, mas já fiquei tranquilo, já não tomo mais nada. Assim, não é difícil. Mas o seguinte, eu não perdi o sentido que o Senhor é a minha bandeira. Amém? Jeová Nissi. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade. Senhor, sabemos que muitas coisas ficam, às vezes, subentendidas, não conseguimos expressar toda a tua sabedoria. Às vezes até podemos equivocar, mas, Senhor, aprendemos bem que nós somos teus filhos, rebanho do teu pastoreio. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Nos dê uma noite de paz, de alegria, e que nós sabemos, Senhor, em quem nós temos crido. Amém. Que Deus abençoe você.